Graças e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos para discutir um pouco a respeito da palavra do Senhor, para aprender um pouco mais com o livro do Gênesis, a história dos começos, né, onde Deus chamou os patriarcas, a história que vem desaguar na nossa história nos dias de hoje. A gente está vendo o desenrolar da história de Isaac, né? A gente vai ver como Deus ele é poderoso para transformar situações que geraram na vida de alguém vergonha e conflito em situações que na verdade são de reconciliação e oportunidade de testemunho. A gente vai, como eu falei, hoje observar um pouco mais da trajetória de Isaac, ver como esse homem que mentiu, que gerou problemas, que foi expulso de um lugar, ele recebe de volta essas mesmas pessoas que tiveram conflitos com ele e tem da parte do Senhor, recebe da parte do Senhor a oportunidade de receber honra, né, de gerar honra a Deus e também de ter paz. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar os irmãos para que nós oremos, busquemos a presença do Senhor, a fim de que seja Ele mesmo que nos ensine na noite de hoje. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos auxilie nessa noite de hoje, a fim de que nós possamos aprender com Tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Ajuda-nos, Senhor, ao término desse estudo, Senhor, sermos crentes melhores do que somos agora, Deus. Que no nome de Jesus, aquilo que nós viemos aprender sirva para Tua honra e para Tua glória, Pai. Ajuda-nos, nós te oramos assim, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu peço que para isso vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos abordar dos versículos 26 até o versículo 35. Mas antes de passarmos ao texto propriamente dito, eu quero relembrar com os irmãos o contexto, né, o que aconteceu. Vocês viram semana passada o pastor trazendo para nós o bloco anterior, e a gente vai ver que nesse bloco anterior, no Gênesis 26, do 6 em diante, do 6 na verdade até o 25, nós vemos o episódio em que narra a mentira de Isaac, né? Isaac, ao chegar em Gerar, ele vai para lá por causa de uma grande fome, e lá ele teme por sua própria vida, porque ele vê os costumes daquele povo, e ele mente, ele replica na realidade aquilo que ele aprendeu com o seu próprio pai. Ele pede para que a sua esposa diga que é sua irmã, a fim de que ele não seja, por conta dela, da beleza dela, que ele não seja assassinado, não seja morto. Só que nós vemos desenrolar da história que, através da ação de Deus, por conta da mão de Deus naquela situação, Abimeleque, que é o líder do lugar, ele descobre. Ele repreende Isaac duramente, contudo ele permite que Isaac fique naquele mesmo lugar, ele permite que Isaac ainda habite entre eles. Mas mesmo depois dessa situação, desse problema ser apontado, ser resolvido, entre aspas, Isaac prospera, e aí isso gera outros problemas. Isaac ele fica tão próspero, mas tão próspero, que os filisteus o invejam. Aquela terra não tem mais como suportar os dois povos, e aí sim, Isaac ele é expulso. A Bíblia mostra que os poços que ele abre, os filisteus vão e fecham, por conta de inveja, e Abimeleque não tem outra escolha a não ser mandá-lo embora. E a gente vê nisso aqui, irmãos, que as nossas más escolhas, elas têm consequências. A mentira que Isaac gerou, né, que Isaac criou anteriormente, ele obviamente deixou aquele povo desconfiado dele, a ponto de enxergarem não apenas como um amigo, mas um estrangeiro entre eles, mas alguém que poderia para eles causar problemas. Eles não somente consideram isso, mas eles agem com relação a isso. Eles não permitem que Isaac prospere entre eles e o mandam embora. E em tudo isso a gente vai ver que, independente dos erros que Isaac cometeu, dos erros que nós cometemos também, isso não impede que a mão de Deus ela haja para que a vontade de Deus se cumpra. Mesmo quando a gente erra, apesar de nós, Deus continua trabalhando. Deus continua agindo para que as coisas desenrolem e a vontade dele se cumpra. O que a gente precisa em meio a tudo isso, o que Isaac precisava, e graças a Deus ele teve a oportunidade de fazer, foi arrependimento, foi ter um coração humilde, que viu essa situação se desenrolar ao seu redor e ainda assim continuou com o Senhor, buscando nele graça, buscando nele misericórdia. A bênção de Deus sobre nossas vidas, assim como foi na vida de Isaac, ela não depende da aceitação de homens. Ela depende apenas da vontade de Deus. Então a gente vai ver que, ainda no contexto, mesmo Isaac sendo expulso daquele lugar de Gerar, ele prospera. Por onde Isaac vai passando, ele vai abrindo poços e os poços dão água.
e os filisteus continuam a persegui-lo. Onde ele abre um poço que dá água, eles tomam aquele poço para si. Isaac sofreu esse tipo de oposição, mas ele não revidou. Ele entendeu que ações têm consequências. Ele ia sem revidar, seguindo em paz. Fechava, ele abria um outro, tapavam, ou melhor, se apoderavam dele, ele abria um outro. Até que finalmente no versículo 24, do bloco anterior que nós vamos abordar hoje, Deus aparece para Isaac e diz: não temas porque eu sou contigo. E a gente aprende com isso que mesmo nós sendo rejeitados por causa de erros do nosso passado, acontece muito nas nossas histórias, o nosso passado nos assombra, a bênção de Deus ela não é impedida pela nossa história. Deus consegue milagrosamente transformar mal em bem. A chave para que isso aconteça é que a gente persevere, a gente tenha fé em Deus, a gente continue a caminhar com humildade, como Isaac fez. Ele continuou sem contender, sem discutir, sem defender-se, apenas caminhando de acordo com aquilo que Deus mostrava a ele. A presença de Deus ela é mais importante do que a aprovação de qualquer homem, inclusive a nossa própria. Deus está acima de todas essas coisas. Então aí, irmãos, depois de vermos todo esse contexto, a gente chega ao bloco de hoje, Gênesis 26, do 26 ao 35. Eu gostaria de ler o capítulo com vocês, a fim de que a gente, lendo, depois discuta um pouquinho a respeito dele. Assim nos diz a palavra do Senhor. De Gerar foram ter com ele, com Isaac, Abimeleque seu amigo Alzate e ficou comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também nós não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixaremos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. O restante a gente lê daqui a pouco, irmãos. Então é isso. Nesse contexto a gente vai ver que Abimeleque, o mesmo que havia expulsado Isaac anteriormente, ele procura agora Isaac, ele vai ao encontro de Isaac. A gente vai ver que quem antes expulsou Isaac agora o procura. E ele vem, não vem sozinho, ele vem com o seu conselheiro, um amigo, e vem com o comandante do seu exército. Ou seja, isso indica que não era uma visita qualquer. O capítulo 26, o verso 28 diz que eles dizem: o Senhor é contigo. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Ou seja, esse era um pedido de paz. E o cristão, irmãos, aquele que faz parte do povo de Deus, como Isaac era o representante nessa situação, ele é chamado não para guardar rancor, ele é chamado para abrir espaço para reconciliação. E é isso que Isaac faz. O testemunho, ele fala mais alto do que o nosso passado. Embora as nossas ações pregressas muitas vezes nos condenem, o nosso testemunho de hoje é o que pode mudar a situação, e mudar a situação especialmente a favor do Senhor, já que nós somos representantes dele. Deus transforma conflitos que passaram em alianças. Isso quando a gente imita ele, quando a gente, como Deus, a gente age com graça. Quando a gente age do jeito que Deus agiu conosco. Então, ao invés de reclamar, de passar na cara daquelas pessoas o fato de ter sido expulso, o fato de ter sido perseguido, o fato de ter sido realmente combatido, de ter visto seus esforços ao abrir os poços e serem os poços fechados, seus esforços desfeitos, ou de ter sido literalmente abordado e roubado ao abrir poços, e os servos de Abimeleque tomarem os poços para si. Isaac, ele faz diferente, ele escolhe, no verso 30 a Bíblia nos fala, escolhe dar um banquete àqueles homens, comerem e beberem, e o verso 37 diz que Isaac os despediu e eles se foram em paz. Isaac buscou a paz. Essa é a grande lição para nós hoje. Embora a história pregressa de Isaac o condenasse, tenha trazido para ele consequências que foram sérias sim, funestas sim, complicadas sim, quando Deus trouxe para Isaac a possibilidade de resolver aquela situação na realidade em forma de reconciliação, em forma de estabelecer a paz, Isaac aproveitou. Isaac aproveitou e tornou aquele grande mal em bem, não pela própria força, mas por conta do Senhor, em obedecê-lo, em fazer como o Senhor gostaria que ele fizesse feito. Deus, a ação de Deus em nós, transforma
conflitos em alianças. É capaz, sim, de transformar mal em bem, guerra em paz, quando a gente escolhe imitar o Senhor, quando a gente escolhe como Ele agiu, agir com graça. E para nós terminarmos, irmãos, um simples adendo. Eu não tinha lido o texto anteriormente, eu vou ler agora. O texto, ele termina com um alerta, a história termina com um alerta, né? Nem toda a paz externa, ela impede crises internas de acontecerem. A gente vai ter visto que nessa situação aqui, a família de Isaac, ela estabeleceu paz com aquele povo de Abimeleque. Mas o texto nos versículos 34 e 35 nos diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beer, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. A gente vai ver que Isaac, mesmo tendo conseguido estabelecer essa aliança com os seus vizinhos, com o povo de fora, não estava livre de ter problemas dentro de sua própria casa. A aliança de paz, sendo estabelecida com Abimeleque, ela é, na realidade, perturbada por um problema que se estabelece dentro da própria casa dele. A Bíblia fala que Esaú, filho de Isaac, na realidade um dos gêmeos, mas o que nasceu primeiro, casa-se com mulheres que são etéias, que não são parte do povo de Deus. Ele escolhe deliberadamente duas esposas de um povo que ele já sabia que não era da vontade de Deus, e com isso ele traz amargura de espírito para seu pai Isaac e para sua mãe Rebeca. Embora a paz política e a paz social tivessem chegado para Isaac, né, para a família dele, para Rebeca, agora para ele surgiu um conflito dentro da própria casa. Isso mostra para a gente que a paz exterior ela não substitui discernimento espiritual. A gente precisa ter, tratando ainda que das coisas externas, tratando de dar testemunho, tratando de alcançar outros para Cristo, nós precisamos ter vigilância dentro de nossa própria casa. De que adianta, né, ganhar os que estão fora e perder aqueles que estão dentro, que Deus nos deu para dividir a vida, né? Serem aqueles que são nosso tesouro e nossa herança. A verdadeira vitória está em manter o temor do Senhor dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. O cuidado com a família é parte imprescindível da fidelidade para com o Senhor. Nós precisamos, sim, testemunhar os de fora, mas especialmente com muito maior afinco cuidar dos que estão dentro daquele que Deus nos deu como herança. Então, irmãos, que nós possamos aprender com a lição de Isaac, sendo um homem que errou sim, mas buscou ser pacífico, buscou lidar com as consequências dos seus próprios erros da melhor maneira possível, de modo que Deus fosse honrado na vida dele e a paz fosse estabelecida, Deus fosse reconhecido na vida dele, né? A Bíblia fala que Abimeleque diz que ele é o abençoado do Senhor, mas também estarmos em alerta, porque enquanto Isaac fazia tudo isso, o problema se estabelecia dentro de casa e ele só veio a perceber quando a consequência já era séria e o trabalho para tratá-la seria bastante maior. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos servos que cuidam dos que estão conosco, sem descuidar dos que estão fora ainda, mas buscando alcançá-los para Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Ele. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por Tua palavra que sempre se renova em nossas vidas, pela Tua misericórdia que se derrama tão claramente sobre nós, Pai. Ajuda-nos, Deus, a Te honrar, Senhor, a buscar estarmos em paz com todos os homens, a fim de que Teu nome seja engrandecido em nosso meio, Senhor. Nosso testemunho seja claro e seja a Teu favor, Deus. Ajuda-nos a cuidar dos que estão conosco, Senhor, a fim de que a nossa casa sirva completamente a Ti, Deus. Nós Te bendizemos, Senhor, e Te agradecemos por essa noite em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Deus abençoe.